Um bolo de Natal, símbolo de união e celebração, transformou-se em uma arma mortal. Imagine estar em uma confraternização de família, cercado de pessoas queridas, e ver essa noite se transformar em um pesadelo. Foi exatamente isso que aconteceu na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na cidade de Torres. Um crime que parecia impensável abalou toda a região. Deise Moura dos Anjos foi acusada de envenenar os próprios familiares com arsênio. O que deveria ser apenas uma festa de fim de ano terminou em tragédia e morte. Deise Moura dos Anjos, 42 anos, era dona de casa e conhecida por sua aparente vida tranquila em Torres, Rio Grande do Sul. Casada com Diego e mãe de Mateus, ela mantinha relações tensas com parte da família devido a desavenças financeiras e pessoais. Para vizinhos e amigos, Deise parecia discreta e prestativa, mas por trás dessa fachada ela escondia um lado sombrio que só se revelaria com as investigações. Seja muito bem-vindo ao canal Ponto Cego, e antes de mergulharmos no caso, é crucial entender a arma do crime, o arsênio. O arsênio é um elemento químico altamente tóxico, conhecido há séculos como um veneno poderoso. A sua maior particularidade é o que o torna tão assustador. Ele é incolor, inodoro e não tem gosto. Isso significa que a vítima pode ingeri-lo sem perceber, o que o torna ideal para um envenenamento lento e silencioso. Hoje, ele é usado em algumas indústrias, como em pesticidas e em alguns conservantes de madeira. Essa facilidade de aquisição torna o seu uso criminoso ainda mais preocupante. E foi justamente com esse veneno mortal que um encontro de família se transformou em uma das maiores tragédias já registradas na região. O episódio do Natal não foi um caso isolado. As investigações revelaram que a tragédia foi, na verdade, o ápice de uma série de envenenamentos que vinham ocorrendo meses antes. A polícia acredita que a primeira tentativa de envenenamento envolveu um suco de manga consumido pelo marido Diego e pelo filho Mateus, de 17 anos. Ambos sobreviveram, mas exames posteriores confirmaram que haviam ingerido arsênio. O motivo para esse ataque seria a intenção de Diego, o marido, em se separar, o que faria com que Deise perdesse a herança da família. Para ela, essa era uma forma de não perder o acesso aos bens. O primeiro crime fatal ocorreu em setembro de 2024, quando Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise, morreu após consumir alimentos oferecidos por ela. Naquele momento, a morte foi considerada natural, mas quando o bolo envenenado veio à tona, o padrão já não podia mais ser ignorado. E foi justamente na confraternização de Natal que o horror se revelou por completo. No dia 23 de dezembro, a família se reuniu na casa de Zeli dos Anjos, sogra de Deise, para uma confraternização de Natal antecipada em Torres, no Rio Grande do Sul. Para a ocasião, um bolo foi servido. A polícia aponta que o veneno estava na farinha sem glúten, comprada e levada por Deise. O que ninguém sabia é que o ingrediente estava contaminado com uma alta dose de arsênio. Pouco depois de comerem, 6 familiares começaram a sentir os sintomas de intoxicação grave. O desfecho foi devastador. Neuza Denise Silva dos Anjos e a irmã dela, Maida Berenice Flores da Silva, não resistiram. Assim como a filha de Neuza, Tatiana Denise Silva dos Anjos, a sogra Zeli e o filho de Deise, Mateus, sobreviveram. O momento que deveria ser marcado pela união da família terminou em uma cena de dor e desespero. E aqui, se vocês perceberem, o filho dela, Mateus, escapou de morrer por 2 vezes. Ela envenenou o próprio filho por 2 vezes. É assustador. Escute agora o depoimento de Jefferson Luiz Moraes, que era casado com Maida Berenice Flores da Silva, uma das vítimas. Ele conta com detalhes sobre o ocorrido. E a Zeli cortou as fatias e foi entregando para cada uma. E aí a Zeli comeu a primeira e, um gosto estranho, assim, né? Quando eu comi a primeira fatia, a primeira mordida, também senti
azedume, assim. E daí a Neuza foi comer, comeu, deu uma mordida, foi a segunda, não come, porque não tá legal esse bolo. Mas com tantas mortes em circunstâncias semelhantes, a polícia passou a olhar de perto para Daisy. O primeiro sinal foi seu comportamento estranho. Logo após a morte de Paulo Luiz, ela demonstrou pressa incomum em se desfazer dos pertences dele. O celular e o computador de Daisy foram apreendidos, revelando um histórico sombrio. Os investigadores encontraram buscas sobre envenenamento e registros de compra de arsênio. Depoimentos de familiares, especialmente da sogra, Zeli dos Anjos, revelaram ainda um histórico de conflitos. A investigação apontou que o motivo por trás dos envenenamentos era um conflito familiar antigo, que envolvia desavenças pessoais e, principalmente, questões financeiras e de herança. A polícia considera que os crimes foram um plano premeditado para que a acusada e seu marido tivessem controle sobre o patrimônio e as propriedades da família. Mas a prova decisiva ainda estava por vir. Em janeiro de 2025, o corpo de Paulo Luiz, o sogro, foi exumado. O exame confirmou que os investigadores já suspeitavam. Ele havia sido envenenado com arsênio. Essa constatação consolidou o padrão criminoso de Daisy e mostrou que a sequência de ataques vinha sendo planejada por meses. Com provas robustas e a acusação de múltiplos envenenamentos, o caso parecia se encaminhar para o julgamento. Mas em 13 de fevereiro de 2025, um último desfecho trágico surpreendeu a todos. Daisy foi encontrada morta em sua cela na penitenciária de Guaíba. A principal hipótese é de suicídio por enforcamento. Em bilhetes deixados para trás, ela falava de sofrimento psicológico e arrependimento. Uma morte que encerrou de forma abrupta um dos crimes mais chocantes da região. O caso de Daisy Moura dos Anjos é um retrato sombrio de como conflitos familiares e disputas pessoais podem escalar até a violência extrema. Mesmo após a morte da acusada, a dor permanece entre aqueles que perderam seus entes queridos. No fim, fica a reflexão: se até mesmo dentro da família pode nascer a traição, até onde realmente estamos seguros? E se você quer continuar acompanhando casos chocantes como esse, então deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.